Vem comigo para nossa análise completa de Star Wars Histórias do Submundo. Bora descobrir todas as referências, conexões com o universo expandido e muito mais. Lembrando que esse vídeo tá lotado de spoilers, então daqui pra frente é por sua conta e risco. E claro, se você quiser ter acesso a vídeos semanais que vão te ensinar tudo sobre Star Wars, então se inscreve no canal. Bom, gente, essa foi uma série que com certeza me dividiu. Teve metade da temporada que eu não gostei, realmente achei que mostra muito dos piores defeitos que a gente tem em Star Wars hoje em dia, mas a outra metade eu achei sensacional e conseguiu melhorar muito esse personagem na minha cabeça. Então vamos começar pela parte que eu não gostei e a gente encerra pela parte boa. Mas antes, só dar um contexto aqui para quem caiu de paraquedas. Esse selo Star Wars Histórias de alguma coisa é um tipo de série no formato de antologia, ou seja, cada arco não é independente do outro. A gente tem sempre 6 episódios, sendo 3 de um personagem e 3 do outro, sem que eles tenham realmente uma conexão um com o outro, a não ser o tema. E o tema aqui dessa vez é Caçadores de Recompensa, por isso Histórias do Submundo. A gente já teve também Histórias dos Jedi e também Histórias do Império. Então é uma forma da gente expandir um pouco mais sobre personagens já conhecidos, sem precisar ter uma temporada que encavala na outra, assim as histórias ficam mais soltas. Então é um formato bem interessante. E o arco que eu realmente não gostei dessa temporada foi o da Asajj Ventress. A Asajj Ventress, para quem não lembra, é uma personagem lá de The Clone Wars, que depois teve o seu fim, né, o seu desfecho no livro Discípulo Sombrio. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas no livro Discípulo Sombrio, a personagem morre e ela é enterrada. Porém, mais pra frente, em The Bad Batch, na terceira temporada, a gente viu que a personagem voltou e agora vai continuar sua jornada. E aqui, nessa temporada, a gente descobre como foi que ela voltou. E aí já começam um dos meus problemas com essa temporada. A gente vê aqui que a Ventress, ela tem um enterro ao estilo das bruxas de Dathomir, e depois a mãe Talzin, né, que era a líder das bruxas de Dathomir, aparece pra ela numa forma de espectro da força e tal, e fala pra ela que ela pode voltar à vida, porém ela vai ter que abrir mão do seu maior desejo, que era voltar a ficar com o Quinlan Vos. E aí beleza, ela volta e não pode mais ficar com ele. Mas ela volta pra quê exatamente, sabe? Ela não tem uma motivação pra voltar à vida. E aí a gente vê o que ela tá fazendo agora que ela voltou pra vida, e é basicamente ficar escondida numa cidadezinha esperando pra morrer. Então, eu acho que a personagem voltou de uma maneira completamente sem motivação, simplesmente pra voltar aí. Eu acho que eles tinham que ter desenvolvido algum motivo real pra ela ter voltado. Ó, você vai voltar porque você tem essa missão, mas pra você fazer essa missão você não vai poder ficar com Quinlan Vos, sabe? Dá um conflito pra personagem. Ela simplesmente voltou, falou, ah, tá bom então, vou ficar aqui de boa nessa cidadezinha como uma segurança de um correio aqui, sabe? Foi muito estranho. E todo esse arco da Asajj Ventress, ele é meio que inútil. A personagem vai de nenhum lugar pra lugar algum. Realmente foi um desperdício de 3 episódios dentro dessa antologia. Cara, a gente tá falando de histórias de caçadores de recompensas, tem uma infinidade de personagens e histórias mais interessantes a serem contadas. A gente podia ter tido uma história de um Boba Fett adolescente, quem sabe um jovem Din Djarin, enfim, muitos outros personagens que agregariam mais, sabe? Tudo nesse arco da Asajj Ventress eu achei muito desinteressante. Começando até pela dinâmica dela, novamente, essa dinâmica de dupla improvável, de um personagem mais velho e carrancudo com um personagem mais novo e mais divertidinho. A gente já viu isso em The Mandalorian, a gente viu isso em Bad Batch, a gente vê isso sempre em Star Wars, sempre. E outra coisa também, né? A gente tá vendo mais um Jedi sobrevivente, e também o Filoni tá com essa mania de enfiar Inquisidor em tudo e não desenvolver eles, né? Aqui a gente tem mais um Inquisidor, que a gente não sabe qual que é o número, né? Nem o nome dele, 15º irmão, 79º irmão, ele só tá aqui como Inquisidor. Ele aparece, morre e é isso, pronto. Mais um Inquisidor aí pra lista. Esse arco da Ventress me lembrou muito o arco da Ahsoka em História dos Jedi. Pelo menos o da Ahsoka a gente conheceu um pouco dela quando era criança, da família dela, sabe? Teve um desenvolvimento. Esse aqui da Ventress
Ventress não teve nada. A gente até encontrou a Latz Razzie, que era uma caçadora de recompensas da espécie Tilin, a mesma da Jack de The Acolyte, que é uma caçadora de recompensas que a gente conheceu lá em The Clone Wars, que fazia parte da Garra de Krayt, que era um sindicato de caçadores de recompensas que tinha o Boba Fett, o Bossk e também o C-21, que é o droid que a gente vê aqui nessa temporada também. Mas é isso, eles só aparecem, causam uma confusãozinha e depois já saem de cena. Fora isso, eu também acho que o final desse arco ele é meio problemático, porque eu acho que esse arco aqui da Ventress, ele deveria responder perguntas que foram criadas, tipo, como que ela voltou, por que que ela voltou, como ela foi parar lá em The Bad Batch, mas ele cria mais perguntas, sabe? Agora a gente tem essa figura desse Jedi, desse Padawan que ela acaba pegando pra ser um parceiro dela ou um aprendiz, só que onde tá esse cara lá em The Bad Batch, quando a gente vai ver ela encontrando a Ômega? O que aconteceu com ele? Então, sabe, criou uma ponta a mais. Teria sido muito melhor, talvez, esse Jedi ter conseguido ir junto com o pessoal do caminho, e aí, quem sabe, ele falar com o Quinlan Vos que a Ventress está viva. Isso poderia, sim, linkar tudo. Mas não, ele deixa de ir lá com o caminho, que era o objetivo dele, pra ficar com a Ventress, que é uma pessoa que ele acabou de conhecer, que nem gosta muito dele, sabe? Muito, muito sem sentido, cara. Muito sem sentido. Assim, em termos de lore, a gente também não tem muita coisa aqui, né? A gente tem a menção ao caminho, que eu acabei de comentar, que faz uma ligação com a Alta República, com o jogo Jedi Survivor e também com o Quinlan Vos. O Quinlan Vos, ele foi o Jedi que estabeleceu o caminho. O caminho, ele era uma organização rebelde, vamos dizer, que pegava os Jedi sobreviventes da Ordem 66, que levava eles para o planeta de Kobo, que precisava de um jeito específico para chegar lá. Então era uma maneira de conseguir esconder os Jedi sobreviventes das garras do Império de todos esses milhões de Inquisidores que o Dave Filoni ama. Por isso que eu acho que teria sido legal esse jovem Jedi ir pro caminho e encontrar o Quinlan Vos e conseguir juntar as coisas, mas não foi isso que aconteceu. Enfim, esse arco da Ventress, infelizmente, eu achei muito inútil, eu achei que não acrescentou em nada na personagem, cria mais perguntas do que responde, traz aí uma dinâmica super desgastada, super batida. Isso pra mim ficou muita cara que o Dave Filoni tem alguma birra com a filha do George Lucas. Por que que eu falo isso? O livro Discípulo Sombrio, ele foi escrito pela filha do George Lucas, baseado ali em alguns episódios perdidos de The Clone Wars que não foram ao ar. E pra mim ficou com uma cara de que o Dave Filoni criou a personagem, só que a filha do George Lucas acabou terminando a história dela, e agora eles meio que falaram, vamos contar a história dela aqui na animação, e o Dave Filoni, vamos fazer então, e já fez desse jeito meio porco. Sei lá, ficou muito estranho isso aí, principalmente porque o segundo arco é sensacional. Vamos falar então agora do arco do Cad Bane, que pra mim foi a parte que valeu a pena aqui de assistir a temporada, um arco muito bem construído, uma história de origem impactante, trágica, pesada e que faz jus ao personagem, acrescenta ao personagem. O Cad Bane, eu confesso que nunca foi um personagem que eu curti tanto assim. Eu sei que ele é um dos caçadores de recompensa mais importantes do período das Guerras Clônicas, mas nunca me apeguei muito a ele. E esse arco fez com que eu gostasse agora do personagem, comprasse a ideia dele e entendesse ele. A gente acompanha aqui a infância do Cad Bane, que bebe muito na fonte das crianças pobres ali de lugares como Londres e Nova York, que ficam dando pequenos golpes para sobreviver e cada dia tem que matar um leão para conseguir comer alguma coisinha. Lembra muito filmes como Era Uma Vez na América, Poderoso Chefão, até essa figura do mentor deles, né, o cara do chapéu ali, o gangster mais experiente que alicia os menores para fazer alguns crimes para ele. Lembra muito também Goodfellas e filmes de mafiosos. Então tem toda essa referência por trás que eu acho muito legal, combinou demais com o personagem, com a série, né, com a proposta da série do submundo, muito mais do que o primeiro arco da Ventress. E também, assim, claro, não é uma história completamente inédita, é uma história que você até consegue colocar 1 mais 1 e saber o que vai acontecer. Mas a execução, a trilha sonora do Kevin Kiner aqui nesse segundo arco, muito puxado pro Ennio Morricone, pro western, cara, combina demais. Então, como eu comentei, apesar de não ser uma narrativa completamente inédita, é o arroz com feijão muito, muito, muito bem feito, muito bem executado, né? Desses dois amigos de infância que ali acabam um passando o outro para trás, eles seguem caminhos diferentes, mas o destino coloca eles de cara de novo para se enfrentar. Foi legal aqui a gente ver até a história de origem por trás do nome do Cad Bane, né? Que foi uma inspiração dele por conta do droid, o CB, que eles
roubavam quando eram crianças, o que mostra que o Cad Bane, ele sempre, mesmo depois de ter abandonado o amigo e ter seguido lá com a gangue, ele sempre pensava muito no amigo dele, ele gostava muito do cara. Mas não adianta, ele foi traíra, ele largou o amigo dele pra trás, sabe? E isso foi um ponto de virada ali na vida dos dois. Um seguiu pro caminho da lei e o outro continuou na vida do crime. E, inclusive, no último episódio, a gente tem uma referência, todo esse episódio ele é construído muito em cima do filme Matar ou Morrer, ou High Noon, né, em inglês, que é um clássico western faroeste de 1952, onde a gente acompanha o ex-agente Will Kane se preparando para deixar a pequena cidade, né, no Novo México com a sua noiva, mas ele descobre que o Frank Miller, que é um criminoso local que ele havia prendido há anos, foi libertado e tá buscando vingança. E aí, nesse filme, a gente vê ele passando pela cidade, se preparando para duelar com o cara, e o filme chama High Noon, ou meio-dia, né, o sol a pino, porque o filme se passa durante, sei lá, 1h30, 1h20, só que o tempo tá se passando na mesma duração do filme, sabe? Então o filme termina no meio-dia e ele começa ali 11h30 e tal, e a gente vai acompanhando o cara em tempo real. E aqui a gente viu isso também, toda hora mostrando os relógios na cidade, dando aquela tensão, né? O povo falando, caramba, mas o Cad Bane vai voltar, os capangas dele estão ali esperando ele, ó, tem uma nave que vai chegar em tal horário, e a gente vê o xerife ali se preparando para isso, para enfrentar o Cad Bane. E claro, também a parte mais trágica aí, a gente tem o Cad Bane deixando o amigo dele para trás para ser preso, a gente tem depois a namorada do Cad Bane traindo ele e fazendo com que ele fosse preso, e claro, no final, a parte mais impactante, a revelação de que o Cad Bane teve um filho que acabou sendo criado pelo amigo dele, o melhor amigo dele, ficou com a mulher dele e criou o filho dele. Então, cara, olha o peso disso. Aí no final eles duelam, o Cad Bane sai vitorioso e deixa o filho dele pra trás ali, segurando o corpo do cara que ele acreditava ser seu pai. Então a gente ainda tem, além de toda essa adição trágica para a história do personagem, a gente tem também agora um possível filho do Cad Bane aí que pode aparecer em futuras produções, quem sabe buscando vingança contra o pai, ou seguindo o caminho do xerife, né, virando um cara da lei. Então ainda tem esse componente de quem sabe um novo personagem aí para futuras histórias. Então eu acho que a primeira metade dessa temporada mostra muito do que Star Wars está tendo de pior. É o grande problema do Dave Filoni. O Dave Filoni é um cara sensacional, mas ele tem esse problema de ficar reesquentando tudo de Clone Wars, de ficar se autorreferenciando, colocar Inquisidor em tudo, colocar Ahsoka em tudo. Então ele tem essa limitação. Eu não sei se é uma insegurança dele ou o que é, mas tudo ele tem que fazer na zona de conforto dele, que é Clone Wars. Já no segundo arco, a gente tem Star Wars voltando às raízes aí, referenciando clássicos de western, trilha sonora sensacional, desenvolvimento de personagem massa, lapidando mais ainda um personagem que já é muito amado pelos fãs e trazendo realmente uma história de origem digna do submundo, que é o tema da série. Então eu acho que essa temporada, obviamente, vale a pena você que é fã de Star Wars assistir. Na minha opinião, a primeira metade me decepcionou muito, eu acho que ela só atrapalha e foi um desperdício, e a segunda metade é sensacional, assista, reassista, porque foi muito gostoso de ver isso no 4 de maio. De qualquer maneira, essa aqui é a nossa análise do História do Submundo. Peço desculpa se o vídeo não ficou tão completo com tantas referências, mas tá uma correria desgraçada aqui por conta do 4 de maio, Celebration, Andor. Então eu fiz mais aqui um comentário livre sobre o que eu achei da temporada. Lembrando que já está disponível no Disney Plus, e a gente fez uma entrevista com a atriz, a dubladora Nika Futterman, que é quem dubla a Asajj Ventress. Estou deixando aqui em cima para vocês. Gostaria de agradecer muito todo mundo que assistiu, os membros do canal, especialmente o Houston, que é um membro apoiador. Então é isso, vejo vocês na próxima e this is the way.